Amém? Paz e graça, amém? Amém. Glória a Deus. Quanto está feliz com Jesus aqui? Diga amém. Amém. Fala assim para o seu irmão que está aí do seu lado. Meu irmão, Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso, irmãos. Por isso eu estou aqui hoje. Por isso que eu estou aqui hoje para falar desse amor, dessa bondade. Porque se não fosse a bondade desse Deus, se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui hoje. Por isso que eu sempre digo que Deus é bom. Amém? Graças a Deus tivemos um ano de 2014 muito bom, muito abençoado. Tive muito falho na igreja pelo meu trabalho, mas eu decidi com Deus que esse ano vai ser diferente na minha vida, porque a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, né? Então nós precisamos também dedicar mais para Deus. Amém? E eu quero cumprir esse compromisso que eu fiz com Deus, porque Deus tem sido tão generoso conosco, Deus tem sido tão bom, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos prosperado, Deus tem cuidado de nós, e assim, nós temos que retribuir um pouco de nós para Deus. E eu quero, dentro dessa palavra, contribuir um pouquinho com vocês, das minhas experiências com Deus, da minha vida com Deus, né, de tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu creio, e eu tenho certeza que Ele tem feito na sua também, porque eu tenho visto, né, a prosperidade dos irmãos, a prosperidade da igreja. Por quê? Porque o nosso Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, verso 16, 28, 16, 15, verso 15, depois nós vamos ler do 18 até o 22. Queria pedir a alguém para trazer um pouquinho de água para mim, que esse ar que a gente falando é boca seca. « 28, 15, depois 28, do 18 até o 22. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler todos juntos. Fala assim: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Verso 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos a história de Jacó, nós ficamos assim um pouco sem entender, notar o quão intrigante é o agir de Deus nas nossas vidas. Não é, pastor Ivon? A gente fica assim um pouco intrigado com o que Deus faz nas nossas vidas. Eu não sei se assim é com você também. Eu já tive esse pensamento. Mas como pode Deus agir na vida de uma pessoa desta forma? Nós aprendemos lá no encontro de nível 1 que o nome Jacó era usurpador, mentiroso, enganador, né? E Deus o abençoa dessa forma. Deus fala para ele que enquanto não cumprir tudo que Deus tiver para a vida dele, Deus estaria com ele. Então, nós ficamos assim, muitas vezes as pessoas perguntam, eu já fiz essa pergunta, mas hoje eu penso diferente. Por quê? Porque eu entendi na palavra de Deus. E as pessoas no mundo, eu tenho amigos no trabalho, aonde eu vou, até mesmo entre familiares, costumam dizer: aquele lá era um vagabundo, um cachaceiro, um mentiroso, agora anda com a Bíblia para cima e para baixo, dizendo que é crente, que Deus o abençoa. Já ouvi isso demais, meus amados. Mas eles não entendem
o agir de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E é assim que Deus age nas nossas vidas. Então, quando nós vemos Deus abençoar a Jacó, nós ficamos, muitas pessoas ficam por entender o agir de Deus na nossa vida. E eu quero compartilhar um pouco desse agir de Deus na nossa vida com vocês nessa noite. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Jacó era o menor. Deus não precisa de muita coisa para abençoar a sua vida, para fazer acontecer na sua vida. Deus só precisa da sua atitude. E eu quero te dizer, essa noite, basta uma atitude sua para Deus mudar o seu modo de agir, para Deus mudar a sua vida. E que nós podemos entender um pouco aqui mais atrás o que aconteceu com a vida de Jacó para Deus fazer isso na vida dele. Quando surgiu a oportunidade na vida dele, ele agarrou. O que ele fez? Ele agarrou o anjo e falou: eu só te largo depois que me abençoares. E quantas pessoas nós temos visto a oportunidade de Deus chegar na vida dele e ele ter medo, e ele não agarrar essa oportunidade, ele não querer esse Deus, não querer essa bênção para a vida dele. Ele começa a fazer como muitos fazem, começa a chorar: ai de mim que sou um pecador, ai de mim que não tenho condições, eu não tenho forças, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Começa a aceitar as condições que o mundo coloca sobre a vida dele. Mas Jacó não aceitou essa condição para a sua vida. Ele agarrou a oportunidade que Deus deu para a vida dele. E ele falou: eu só te largo depois que me abençoares. Nós temos que agir dessa forma, meus amados. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade de Deus na nossa vida. Deus tem nos dado tantas condições de nós sermos abençoados, e nós muitas vezes temos perdido essa condição. Por quê? Por medo, por falta de fé, por incredulidade, por às vezes acreditar mais no homem do que na palavra de Deus. Mas Deus, Ele está pronto para nos abençoar. E eu quero te dizer mais uma coisa nessa noite. Deus, Ele nos abençoa, mas é preciso uma atitude sua. É preciso uma atitude minha. Deus não me abençoa se eu ficar sentado de boca aberta esperando o que aconteça na minha vida. Deus tem bênção para mim, tem bênção para você, mas só vai acontecer na sua vida depois que houver uma atitude, assim como Jacó fez essa atitude na vida dele, de agarrar essa oportunidade, de não aceitar a condição do mundo, de não aceitar o que o mundo falava dele, que ele era enganador, que era usurpador, que era um mentiroso, mas ele acreditou, e então ele agarrou essa oportunidade. Eu quero te falar nessa noite, creia que Deus, Ele pode abençoar a sua vida dessa forma. Toma uma atitude hoje, toma uma atitude na sua vida nesse ano de 2015, talvez 2014 não foi aquilo que você quis, não foi aquilo que você esperava de Deus, não foi o seu projeto de vida, mas 2015 vai ser diferente, se você tomar uma atitude diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lá em Juízes capítulo 7, fala que Gideão, quando ele convocou o povo para guerrear contra os midianitas, apareceram mais de 32 mil soldados para guerrear com ele. E como eu já falei, Deus não precisa de muita coisa para abençoar a sua vida, para te dar a vitória. Deus olha para Gideão e fala: olha, Gideão, tem muita gente aí, tem muita coisa, eu não preciso. Depois o povo vai falar que foi eles que ganharam pela força deles. Eu quero um coração verdadeiro, um coração que não seja enganoso. Eu quero corações que sejam determinados, corajosos. E Deus foi falando para Gideão como teria que ser. E a palavra de Deus fala que só da primeira vez que Gideão reuniu com aquele povo, 22 mil homens voltaram para trás. Gideão venceu aquela batalha com apenas 300 homens. Deus não precisa de muito para fazer na sua vida. Ele precisa de um coração verdadeiro, de um coração corajoso, de quem tenha coragem de encarar aquilo que Deus
chamou você para fazer, aquilo que Deus colocou em tuas mãos, aquilo que Deus colocou diante de você para fazer. Toma uma atitude diante do Senhor, uma atitude de agarrar a sua bênção, de agarrar a sua oportunidade, e Deus vai te fazer prosperar. Amém? Jacó foi sim um enganador, mas ele sabia o que significava Deus na vida dele. Ele sabia valorizar o que Deus tinha para ele, ao contrário de Esaú. Quantos Esaús nós temos visto? Trocando a bênção do Senhor por um prato de lentilha, trocando o Senhor por dinheiro ou por fama, trocando o Senhor talvez por um copo de cerveja. Mas Jacó sabia o valor da unção na vida dele. Jacó sabia o valor da unção de Deus para a vida dele. E nós temos que valorizar a unção de Deus nas nossas vidas. Se você valorizar a unção de Deus na sua vida, você vai ver quão grande o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Quantos creem e diz amém? Amém? Deus tem essa bênção para você. Deus não Ele é o mesmo Deus de Jacó. Ele não tinha bênção só para Jacó, Ele tem bênção para mim e tem para você. Se você crer nessa noite, se você buscar, se você tomar uma atitude assim como Jacó tomou, de agarrar essa oportunidade, de não deixar escapar essa oportunidade na sua vida, você vai ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer por você, porque o Senhor, Ele tem feito na minha vida. Deus, Ele tem nos abençoado. Eu tenho aprendido a agarrar as oportunidades que Deus tem colocado para mim. Eu tenho aprendido a agarrar as oportunidades que Deus coloca nas minhas mãos. Por quê? Porque eu sei que somente Ele pode me abençoar. Somente Ele pode fazer coisas grandes acontecer na minha vida. Eu lembro que, assim que eu vim para essa igreja, no início, no final de 2008, e aí então a gente trabalhando, e naquela luta, naquela dificuldade, né? E então eu comecei, no final de 2009, comecei a fazer um curso para mestre de obras, e buscando ao Senhor uma direção para que as coisas mudassem nas nossas vidas, porque era tudo difícil, tudo complicado, nós buscávamos, nós lutávamos, e sabíamos que Deus tinha promessa para nossas vidas, né? Então, já no final de 2009, na projeto de Deus, projeto de vida para 2010, eu coloquei para o Senhor que eu queria que Ele abrisse uma porta para a minha vida. Que aquela situação que eu vim para cá, eu vim morar em Goiânia em 2004, e eu não queria mais viver daquela forma. Então, eu coloquei para o Senhor que eu queria que o Senhor abrisse uma porta na minha área. Trabalhava só informal, e então, eu nunca tinha feito isso, eu coloquei o valor do salário que eu queria ganhar. Eu coloquei que eu queria ganhar R$ 2.500 naquele projeto de vida. Falei, Senhor, eu quero ganhar R$ 2.500 nesse ano de 2010, e o Senhor vai abrir uma porta para mim, e eu creio, porque o Senhor tem promessa para a minha vida. Amém? E então, terminando o ano, começou janeiro, final de janeiro nós terminamos o curso, formamos lá. Isso eu não contei nem para minha esposa, nem ela sabia que eu tinha colocado o quanto que eu queria ganhar no meu projeto de vida, nem o que era meu projeto de vida. Até então o apóstolo ainda não tinha pregado, falando para nós projetarmos junto com a família, e eu projetava sozinho, ela projetava o dela, meus filhos projetavam o deles. Então, eu coloquei aquilo ali e deixei. No mês de março, por aí, um dia numa ministração, a bispa Sandra foi me ungir numa oração. Ela falou, olha, Deus está te mandando falar que Ele vai abrir uma porta na sua vida e você vai ganhar R$3.000. E ela não sabia que eu tinha colocado o valor no meu projeto de vida. Amém, eu acreditei. Falei, Senhor, eu creio. O Senhor vai me dar mais do que eu pedi. E comecei a orar diante daquilo ali. Senhor, eu quero a minha porta. Senhor, o Senhor vai abrir essa porta na minha vida. Eu creio que o Senhor tem isso para a minha vida. E foi passando os meses, mês de julho,
eu lembro as datas todinhas, irmãos. Mês de julho, a gente tinha um aprisco, lá em Senador Canedo, na casa do pastor Pedro. Né? Pedro, e naquele dia, o Caleb estava pregando naquele aprisco. E a gente estava numa campanha, onde nós levávamos uns elementos para fazer uns atos proféticos. E naquela oração, o Caleb pregou sobre essas atitudes, nós tomarmos atitude diante de Deus, sobre falar, né, de nós colocarmos diante do Senhor aquilo que nós queremos. E ele entregou esses elementos para nós levarmos para a nossa casa, para ungir as portas, ungir o que nós queríamos que Deus fizesse na nossa vida, colocar para alguém beber, enfim, a sua empresa, tudo. E eu levei ele para casa durante a noite, comecei a orar e pedi ao Senhor uma estratégia, uma direção, o que fazer com aquilo. E eu lembrei na hora que eu tinha tirado umas xerox do meu certificado, para mim fazer uns currículos, né, do meu certificado, que eu sabia que Deus ia abrir uma porta. E eu peguei a xerox, que eu não ia fazer no original, peguei a xerox, coloquei no chão e comecei a orar e eu ungi aquele projeto. Eu ungi só uma vez, foi só um dia, não foi vários dias, porque eu sabia que Deus ia abrir a porta para mim. E eu orei com tanta fé e coloquei diante do Senhor, Senhor, o Senhor prometeu, e esse ano ainda vai se cumprir na minha vida, porque eu sei que é para a honra e a glória do Senhor. E coloquei diante de Deus aquilo ali. E deixei. Quando foi já para início de setembro, Michael chega em mim e fala, olha, Wilson, na faculdade vai iniciar um curso de pedreiro, e tem aula teórica e aula prática. E eu tenho certeza, a prática você sabe, a teórica eu tenho certeza que você dá conta de dar aula na sala. Eu falei, vamos lá para nós conhecer. Cheguei lá para saber como que era, né, o diretor deles lá explicou, falou, olha, você vai pegar uma turma de 7 da manhã ao meio-dia e é R$ 1.500 por mês. Eu falei, amém. Na época eu ganhava em torno de 1.800, ia ser menos do que eu ganhava, mas eu sabia que Deus estava preparando a porta para mim. E eu não desperdicei a oportunidade. Eu falei, eu aceito. E comecei ali naquele meio período. Passou setembro, outubro. Quando foi chegando novembro, eles me chamaram e falaram, olha, nós tem 2 turmas para você agora. Vai ser de 7 a meio-dia e de 1 da tarde às 6 da tarde. Aí o que aconteceu? Teu salário virou 3.000. Amém? Quantos? Pode aplaudir o Senhor aí, amém? Deus cumpriu o que Ele fez na minha vida, por quê? Porque eu tive a atitude de colocar diante do Senhor, Senhor, eu quero a minha bênção, e não desistir de lutar por essa bênção, por quê? Porque eu sabia que se isso chegasse na minha vida, ia mudar a situação que eu precisava para mudar. Talvez na sua vida não seja essa, talvez não seja na área financeira, talvez você não precisa da área financeira, mas no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu emprego, na área que você colocar diante do Senhor, o Senhor tem bênção para nos dar, o Senhor tem bênção para nos colocar. E nós passamos o ano de 2010, quando foi no início de janeiro, eu entrei na empresa que eu estou até hoje fechado, e graças a Deus, amados, o Senhor tem me prosperado, o Senhor tem abençoado, e o que eu ganho hoje lá é até 3, 4 vezes mais do que eu pedi ao Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, e eu creio que Ele vai te abençoar dessa forma, se você agir desse jeito. Por que eu estou falando isso hoje? Não para me engrandecer, mas para que você entenda que a sua atitude diante de Deus é que vai te levar a receber as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Se Jacó aceitasse a situação, se Jacó aceitasse ser um mentiroso, um enganador, ele ia continuar sendo um enganador, ele ia continuar sendo aquele mentiroso, mas ele não aceitou. Ele falou, Senhor, eu quero mudança, eu quero a minha bênção, eu sei que o Senhor tem bênção para mim, amém? Porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus não tem prazer em ver um filho dele passar necessidade, Deus não tem prazer em ver um filho dele sofrendo as lutas, sofrendo as consequências, amém? Eu vou tirar esse paletó aqui, irmãos, o trem está suando. Amém. Aleluias, glória a Deus. Mas é isso que Deus faz na nossa vida. E Deus então mudou a nossa situação. Hoje eu sou abençoado por Deus. Um dia, numa certa oração, eu falei para o Senhor, o Senhor é muito bom. O
O Senhor tem me dado tudo que eu pedia, desde quando eu era adolescente. Eu orava ao Senhor e falava: Senhor, eu quero uma família abençoada, eu quero uns filhos abençoados, eu quero só ter uma casa para mim morar, um carro para mim andar e um bom emprego, e o Senhor já tem me dado tudo isso. E Ele tem me dado uma esposa abençoada, uma esposa linda, não está ali, está aqui, amém? Uma esposa linda, abençoada, que me ajuda muito, que ela me compreende. Às vezes eu sou meio difícil, mas ela me compreende, ela me ajuda. A gente tem um culto ali em casa, nos apriscos, na quinta-feira, está uma bênção, Deus tem prosperado. Nós passamos dias difíceis ali, dias de luta naquele aprisco, dias que só tinha eu e ela e os meninos, nós orávamos mesmo assim. Mas hoje nós estamos lá com cerca de 8 casais, né? Nós não fazemos culto com menos de 20 pessoas, 25 pessoas, e Deus tem prosperado e vai prosperar mais nós ainda, o nosso ministério. Por quê? Porque nós temos disposição de colocar diante de Deus, nós temos tomado atitudes diferentes diante do Senhor. Eu falei para o bispo, para o apóstolo, um dia desse lá em casa, falei: apóstolo, esse ano de 2015 vai ser diferente, eu quero mudança no meu trabalho, porque eu quero pegar aquela palavra que o Senhor tem falado, trabalhar menos e ganhar mais. Trabalhar menos e ganhar mais. E Deus vai fazer isso na minha vida, porque eu creio que Ele tem bênção, promessa dEle na minha vida. Eu creio que Ele vai fazer na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então Deus tem me dado isso. Uma família abençoada. Eu tenho 2 filhos lindos, abençoados, maravilhosos, que nos ajuda, não nos dá trabalho. Então é do altar. Isso é que Deus faz na vida daquele que toma uma atitude diferente diante dEle. Amém? E eu profetizo isso na sua vida nessa noite. Deus vai fazer na sua vida. Tome uma atitude diferente hoje. Talvez você tenha passado por lutas, tenha passado por problemas, mas se nós formos olhar para os problemas, irmãos, se nós formos olhar para a acusação do mundo, nós não saímos do lugar. E Deus, Ele tem para fazer na nossa vida. Nós podemos ver aqui no verso 18, que Jacó pegou aquela pedra e derramou o azeite nela. Quando Jacó partiu para Harã, ele não levou nada consigo, a não ser seu cajado e azeite. Sabe o que significa isso na vida dele? Ele tinha autoridade de Deus na vida dele, ele tinha unção de Deus na vida dele. E você tem isso na sua vida. Você tem autoridade de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus diz que nós temos autoridade para pisar cobras e escorpiões. E a unção de Deus foi derramada na sua vida. A unção de Deus foi derramada na sua vida. Então, amados, se você tem autoridade, se você tem unção na sua vida, creia que Deus vai fazer na sua vida. Você pode ser o menor, as pessoas podem até não acreditar em você, mas se você tiver a unção e a autoridade com você, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Basta você acreditar. Quando aqueles homens foram mandados por Moisés para entrar ali na terra de Canaã, eles tinham a promessa de Deus na vida deles. Eles sabiam o que Deus tinha para a vida deles. No entanto, daqueles 12 que foram, 10 voltaram desacreditados. 10 voltaram desanimados, porque eles viram as belezas daquela terra. Eles viram que lá tinha muita fartura, tinha muita coisa boa ali, mas também que os homens eram mais fortes do que eles. E muitas vezes isso acontece conosco. A oportunidade aparece na nossa vida e nós não esquecemos, e nós esquecemos daquilo que Deus nos prometeu. Talvez o desafio é muito grande. Você olha e fala: não, o Senhor me prometeu, mas eu não dou conta de fazer isso. Quero te falar um negócio nessa noite. O não dou conta, deixa para o mundo. Você tem que abrir sua boca somente para falar que Deus é o Deus do impossível. Talvez você esteja um pouco desanimado, mas que Deus, Ele nos capacita, Deus é que nos coloca diante de qualquer situação e nos dá a vitória. Se fosse pelas forças deles próprios, eles não conseguiriam. Mas 2 homens daqueles 12 levantaram e disseram: se Deus nos prometeu, é Ele quem vai cumprir na nossa vida. Se Davi fosse olhar
para o tamanho do gigante, ele jamais teria lutado, mas Davi sabia o tamanho do Deus na vida dele. Davi sabia o tamanho de Deus que ele tinha, que ele servia. Então a atitude de Davi diante de Deus não foi outra a não ser enfrentar as dificuldades, a enfrentar os gigantes. E nós temos que fazer dessa forma. Eu tenho, às vezes, enfrentado muitos desafios que eu nunca fiz, mas Deus tem me honrado. Deus tem me dado a vitória no meu trabalho, aonde eu tenho passado. Deus tem me abençoado, Deus tem me ajudado e colocado diante de situações que às vezes eu penso que não vou conseguir, mas quando eu lembro que é Deus que faz na minha vida, as coisas mudam. Eu estar aqui hoje mesmo é o mover de Deus na minha vida. Eu pensava, amados, que eu jamais ia conseguir falar na frente de uma igreja. Eu era tímido, eu era uma pessoa que não falava muito. Eu ainda não sou de falar muito, mas eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu entendi o propósito que Deus tem no meu ministério. Então eu resolvi tomar uma atitude diferente. Um dia a gente já estava construindo essa igreja, eu lembro que a gente estava fazendo essa alvenaria desse altar, eu conversando com o apóstolo e falando assim, ele era pastor na época ainda, falei, pastor, daqui uns dias nós começamos nossos cultos aqui, a gente sai de lá, a gente ficava no salão ali do outro lado, e aí os cultos aqui vai ser bom, né, a gente vai pregar. Aí ele pegou e falou assim, daqui uns dias você também vai estar pregando aqui. Aquilo ali, irmãos, me gelou. Quantos anos atrás, eu ainda nem sabia quando isso ia acontecer, né, mas eu pensei, como que eu vou dar conta de estar ali? E Deus tem feito isso na nossa vida, Deus tem nos abençoado, e é somente Deus, porque tudo é feito para a honra e a glória do nome dEle. Um dia num culto, não era nem aprisco, era um culto normal que a gente fazia nos lares, eu era bem novo convertido aqui ainda, e a gente foi fazer um culto na casa da irmã Marilene, esqueci o nome da irmãzinha, uma moreninha que tinha na nossa igreja, e era aqui do outro lado. Chegou lá, Lucilene, né? Nós estávamos lá, de boa, o culto estava perto de iniciar, eu estava animado, alegre, novo convertido, e o pastor Luiz Antônio chega em mim e fala, irmão, escolhe um versículo aí, eu vou te dar uma oportunidade para você explicar ele lá na frente. Irmãos, aquilo ali acabou o culto para mim. Eu fiquei, nervoso, eu não sabia para onde eu ia, se eu ia lá para fundo, se eu ia para frente, onde eu achava um versículo que eu ia dar conta de falar, e somente a graça de Deus na minha vida. E eu, mesmo assim, eu não sou de desperdiçar a oportunidade. Assim, quando eles me chamam, eu vou. Eu não vou de qualquer maneira, mas eu vou. Então eu peguei e fui lá na frente e expliquei o que eu dei conta de falar, e foi assim começando o meu ministério. E eu sei que Deus ainda vai fazer muito mais. Amém? E esse ano de 2015 eu coloquei no meu coração que eu vou a Israel. Não sei de que forma, mas Deus vai me levar. Amém? Eu creio, porque esse Deus que fez essa promessa e cumpriu na minha vida, Ele vai cumprir muito mais ainda. Porque Ele tem promessa de me levar lá. E eu creio. Basta eu tomar uma atitude. Eu tenho tomado a atitude já de buscar para mim ir. E eu vou. Em nome de Jesus. E eu não arredo o pé, enquanto Ele não me levar. Amém? E é isso que Deus tem feito na nossa vida. É isso que Deus tem para mim, para você, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Basta que você tome uma atitude diferente diante de Deus. Não podemos ficar com a atitude dos covardes que voltaram para trás, mas nós temos que ficar com a atitude de Jacó, de agarrar a oportunidade de Deus na vida dele, de não aceitar a acusação do mundo, de não aceitar aquilo que o mundo quis impor na vida dele, mas de buscar a condição de Deus para a vida dele. E nessa noite, nós queremos abençoar a vida de vocês através dessa palavra. Vamos colocar todos de pé. Nós queremos, nessa noite, colocar diante de Deus tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que Deus tem feito na minha casa, e profetizar na vida de vocês.
a bênção dele. E que você nessa noite venha tomar uma atitude diferente diante de Deus. Que nessa noite você venha tomar uma decisão sincera diante do Senhor. De fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Talvez você tenha deixado de lado aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus, Ele quer restaurar nessa noite. Deus é um Deus abençoador. Nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar, em nos prosperar. E Ele está aqui nessa noite. Você não está aqui por acaso, você não está aqui em vão. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem algo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa. Feche seus olhos agora, coloque a mão sobre o seu coração.